Olá, alunos do sétimo ano. Estamos aqui para uma aula sobre defesas do corpo. É um assunto que está na página 13, tá, da nossa apostila. Eu vou fazer uma breve explicação, tá? É bem simplesinho para a gente poder realizar os exercícios da mesma página, tá? O nosso corpo, ele possui defesas naturais, ok? Sem necessidade de remédios ou vacinas. Nosso corpo tem algumas defesas que são próprias dele mesmo. Essas defesas, elas impedem, né, que micro-organismo presente no ambiente externo entre no nosso corpo. E caso entre no nosso corpo, caso ele consiga passar essas barreiras, ainda há uma segunda defesa do corpo, que vai procurar destruir este organismo, ok? Então, nós temos dois tipos de defesa. A primeira defesa do nosso corpo são as barreiras naturais, ok? Que são compostas pela pele, tá? A nossa pele é uma barreira natural que impede a entrada de micro-organismos. Cabelos também, né? Pelos, por exemplo, da sobrancelha, dos narizes, do corpo, também tem uma função aí de minimizar, né? De impedir a entrada de micro-organismos. Os cílios dos nossos olhos, por exemplo, conforme a gente vai piscando, eles vão impedindo que sujeiras, né? Partículas de sujeira e micro-organismos também acabam caindo nos nossos olhos. Então, por exemplo, vamos supor, esse vírus aqui, claro, gente, que ele é bem menor, tá? Que é só uma representação. Esse micro-organismo aqui, por exemplo, se ele chegar aqui, ele não conseguirá entrar no nosso corpo. Ele vai chegar na pele e, como é uma barreira natural, ele não consegue entrar, geralmente. Também faz parte, né, também dessa primeira defesa algumas secreções do nosso corpo. Por exemplo, as lágrimas. As lágrimas elas contêm alguns agentes que destroem micro-organismos. Então, se eles por acaso eles conseguirem ainda passar pelos cílios e caírem aqui no olho, a lágrima que é produzida pelo nosso olho acaba destruindo esse micro-organismo. Do mesmo modo, se ele entrar pelo nariz, ele vai, aqui também tem secreções, né, o muco do nariz, que vai capturar, né, esse micro-organismo e através da deglutição ele vai ser direcionado para o nosso estômago e ele será destruído. Se ele entrar pela nossa boca, né, através da alimentação ou quando a gente bebe água, porque na água, gente, mesmo ela sendo tratada, ela contém micro-organismos em quantidade bem menor, lógico, do que uma água não tratada. Então, quando a gente bebe água, come alguma comida, vai muitos micro-organismos junto e eles vão direto para o estômago. E lá no estômago, o suco gástrico, né, o ácido do estômago acaba destruindo este micro-organismo. Essas barreiras, pessoal, elas são chamadas assim de inespecíficas, porque elas destroem qualquer micro-organismo. Elas não são específicas para um tipo de organismo. Como o próprio nome diz, elas servem para matar qualquer coisa que vai entrar no nosso corpo. Há também, né, caso eles ainda consigam passar por essas barreiras, né, acabem caindo, por exemplo, na corrente sanguínea, há uma resposta mais rápida das nossas próprias células do corpo, tá? Que vão englobar esse micro-organismo e destruí-lo, num processo chamado de fagocitose, ok? Então, essa são a primeira defesa, né? São as barreiras naturais do nosso corpo. A pele e secreções do nosso corpo fazem parte da barreira do mecanismo de defesa inespecífico. Caso ainda, né, esse micro-organismo consiga passar por todas essas barreiras, há um segundo mecanismo de defesa, né, que a gente chama de específico. Ou seja, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O nosso corpo, né, caso esse micro-organismo
ele consiga passar por todas aquelas barreiras, ele vai produzir um antígeno, tá? Perdão, eles vão produzir um anticorpo, né? Nós temos células especiais no nosso corpo que eles produzem esses anticorpos. Esses anticorpos são estruturas que elas vão encaixar perfeitamente aqui, né, na parte exterior do micro-organismo, e ao se ligar com o micro-organismo, eles acabam inativando esse micro-organismo ou mesmo destruindo ele, tá? E esses anticorpos, a função dessa é essa mesmo, é destruir o organismo invasor que conseguiu passar por todas aquelas defesas que a gente já falou. Então, passou pelas barreiras naturais do corpo, né? A nossa célula, temos algumas células especiais que vão produzir esses anticorpos que vão destruir esse micro-organismo. Esse tipo de mecanismo é chamado de específico porque esses anticorpos eles são específicos para aquele micro-organismo, tá? Por exemplo, existem vários tipos de anticorpos, tá? Vamos supor que o corpo ele produziu, vamos ver, um anticorpo mais redondinho assim, por exemplo. Ele não vai encaixar aqui, né, na parte exterior aqui do micro-organismo, e ao não encaixar, ele não tem função, ele não consegue destruir ou inativar esse micro-organismo, tá? Então tem que ser específico, tem que ser certinho aqui. Ele tem que produzir um anticorpo que realmente seja somente para este micro-organismo, tá? Então por isso que é chamado de específico. Então, pessoal, essa é uma explicação bem rapidinha mesmo, tá? Só para a gente conseguir diferenciar mecanismos de defesa específicos e inespecíficos. Agora nós vamos fazer as atividades, tá? Lá na página 13 e na página 14. Na página 13, lá embaixo, tem a questão 1, né? Que a gente vai classificar essas defesas, né, do corpo em específicas e inespecíficas. Então vamos lá. O suor, como a gente viu, faz parte da primeira defesa, né? É inespecífica. O suor também, né? Quando a gente soa, ele contém, né, alguns agentes que podem destruir ou inativar micro-organismos. E eles também, só pelo fato dele escorrer, né, ele acaba levando com ele algumas sujeiras, algumas partículas que podem, né, acabar tirando aqueles agentes nocivos. A pele, como a gente viu, ela é, né, uma barreira muito importante para o corpo, tá? Uma das primeiras barreiras que impede a entrada aí de micro-organismos e também, né, partículas de sujeira, pólen no nosso corpo. Anticorpos. Anticorpos já fazem parte da segunda defesa do nosso corpo, né? É uma coisa mais específica. Fagocitose. A fagocitose faz parte da primeira defesa do corpo, ok? Ou seja, é inespecífica. E a memória do sistema imune faz parte da específica. O que seria essa memória do sistema imune? A primeira vez que o nosso corpo entra em contato com um micro-organismo, ele consegue passar por todas as primeiras barreiras, ele vai produzir vários tipos de anticorpos até que um desses anticorpos tenha o efeito desejado. Assim que o corpo aprendeu qual o melhor, né, anticorpo para derrotar aquele invasor, ele cria uma memória, tá? Aí na próxima vez que aquele mesmo micro-organismo invadir o corpo, nosso corpo já vai saber qual o anticorpo que é melhor para destruí-lo. Então vai ser uma resposta muito mais rápida e muito mais eficaz do que na primeira vez, tá? Então nosso corpo aprende qual que é o melhor anticorpo para destruir aquele micro-organismo. Ok? Vamos para a 2. A 2 está na página 14, tá? Vocês viram a página 13, ela vai estar lá em cima da página 14. Analise a charge e responda as perguntas.
Charge é uma tirinha, né? É um quadrinho só que tem a função aí, né, de fazer uma crítica, né, a vários assuntos. Então aqui, né, tem um homem aqui, ele está dizendo: ninguém da minha família toma vacina, porque não acreditamos nessa bobagem. Aí o outro pergunta: e cadê sua família? E ele responde novamente: tá todo mundo lá em casa com sarampo. Ou seja, ele não, ninguém na família dele tomou vacina, né, contra o sarampo, e obviamente todos eles ficaram com sarampo, ok? A sarampo é uma doença, pessoal. Ela foi muito forte alguns anos, algumas décadas atrás, tá? Mas graças às vacinas, ela praticamente foi erradicada. Ela ainda tem, tá? Então as crianças têm que ainda tomar a vacina. Muitas doenças, elas já, assim, vocês quase não conhecem alguém doente ou nunca vão vir, eu espero que não vejam, né? Porque as vacinas são muito eficientes, elas diminuem muito a incidência dessas doenças. E as pessoas acabam esquecendo, né, da importância da vacina justamente porque elas não veem mais essas pessoas doentes. Mas as doenças ainda existem, aparecem doenças novas também, como a gente viu aí, né, do coronavírus. Então nós temos sempre que estar preparados e sempre estar com a carteirinha de vacinação em dia para que nós, né, e nossos filhos não acabem ficando doentes. São doenças que são perigosas, principalmente para crianças, e é só tomar a vacina que está salvo dessa doença. Então não tem por que tomar a vacina, ok? Então vamos responder. A letra A. Como a vacina contra o sarampo agiria para evitar que a família ficasse doente? A vacina, ela vai ensinar o corpo, né, a como se proteger da doença, né? A vacina especificamente do sarampo, ela possui, né, o vírus do sarampo, ou parte do vírus do sarampo, mas de uma forma bem mais branda, não vai causar doença. Essas partículas vão ser injetadas no corpo. O corpo vai aprender a produzir os antígenos, e quando o sarampo de verdade, que está presente aí no ar, né, de alguma maneira que a pessoa contrair esse sarampo, quando esse vírus do sarampo entrar na pessoa que foi vacinada, o corpo dessa pessoa já vai ter aprendido a produzir um anticorpo, e assim a resposta vai ser muito mais rápida. O corpo da pessoa vai conseguir destruir esse vírus, e não vai dar tempo desse vírus causar alguma doença na pessoa, ok? Caso a pessoa não tome a vacina, né, o corpo dela não vai ter aprendido, né, a como derrotar esse micro-organismo. E aí o vírus vai conseguir entrar, vai se reproduzir muito rápido e vai causar a doença do sarampo na pessoa, ok? AB. Em sua opinião, a vacina é uma bobagem? Bom, aqui é uma resposta pessoal, tá? Em sua opinião. Mas a partir de tudo que a gente estudou aqui, espero que vocês tenham entendido que a vacina não é uma bobagem, ela é uma necessidade, tá? Nós precisamos dela para nos proteger de doenças. É uma forma muito eficaz, é muito melhor do que você pegar a doença e tem que fazer vários tratamentos que são caros, que podem, né, piorar a situação, né? Às vezes são tratamentos muito agressivos, pode deixar a pessoa ainda pior. E além disso, né, tem o risco aí de morrer mesmo, tá, gente? Não, essas doenças não são brincadeiras, principalmente com crianças, tá? Que o sistema imunológico das crianças ainda estão aprendendo a como combater as doenças. Então, espero aí que vocês, né, tenham aprendido nessas aulas que vacina não é uma bobagem, ok? Essa é a aula de hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato.